Boa tarde, quarto ano! O assunto da nossa aula de hoje de Geografia será tipos de clima no Brasil e o tempo meteorológico. Dando início à nossa aula de hoje, na página 28, a gente tem como título Tipos de clima no Brasil e o tempo meteorológico. Então acompanhe. O tempo meteorológico ele corresponde a uma condição momentânea, ou seja, uma condição daquele momento dos elementos atmosféricos, que são aqueles que nós observamos para descrever o tempo em um dia qualquer. O que a gente observa para descrever o tempo? A temperatura, a umidade do ar, a precipitação e movimentos do ar. Então, por exemplo, há dias que faz calor ou frio, que é a temperatura. Há dias em que o ar está mais ou menos seco, que é o que chamamos de umidade. Dias que o tempo pode estar chuvoso ou não, que é chamado de precipitação. E também aqueles dias em que os ventos estão mais fortes ou fracos, que são chamados de movimentos do ar. Então, nessa imagem abaixo, a gente consegue observar alguns dias da semana, de terça a sexta-feira, e vocês vão conseguir observar que o tempo ele muda no decorrer do dia. Então, por exemplo, na terça-feira o tempo estava ensolarado pela manhã, ensolarado à tarde e no final do dia, à noite, já estava um tempo chuvoso. Observem também que a temperatura ela sofreu uma diferença muito grande. A máxima do dia chegou a 30 graus e a mínima 19 graus. Então estava bem mais quente, o dia terminou mais frio. Na quarta-feira já teve um tempo diferente do que foi na terça. Amanhã já foi um sol com nuvens, à tarde o mesmo e à noite, mais uma vez, uma noite chuvosa. Então percebam que no único dia há essa diferença de meteorologia, né? O tempo ele pode começar de um jeito e terminar do outro. No município onde você mora, como está o tempo hoje? Então eu vou pedir para que vocês cheguem do lado de fora da casa de vocês ou olhem por uma janela ou por uma porta e observem como que está o tempo, tá bom? Vocês podem observar os ícones que foram utilizados nessa imagem no boletim meteorológico e depois identificar qual desses ícones poderia ser utilizado pela medição do tempo hoje, no momento que vocês estão assistindo a esse vídeo. Continuando, você alguma vez já consultou ou assistiu à previsão do tempo? Em que ocasião isso ocorreu e qual foi a fonte da informação? Você assistiu a previsão do tempo por onde? Telejornal? Sites ou de uma outra forma? Atualmente, para realizar a previsão do tempo, pesquisadores utilizam inovações tecnológicas. Por outro lado, a sabedoria popular também desenvolveu diversas maneiras de interpretar as nuvens no céu e outros elementos, demonstrando a importância de saber olhar, perceber e sentir os sinais da natureza. Ambos, o conhecimento científico e o conhecimento popular, podem ser complementares, ou seja, um utiliza o outro para seu embasamento. Vocês podem observar ainda na página 22 a ilustração que está no finalzinho da página e atentem-se à legenda. Antena de captação de informações do CPTEC, que é o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, que fica localizado em Cachoeira Paulista, São Paulo, e essa imagem é do ano de 2010. Página 29. No primeiro parágrafo, o livro diz o seguinte: o clima, ele corresponde a uma sucessão habitual de tempos atmosféricos que persistem durante longos períodos de no mínimo 3 décadas. Por exemplo, na região norte do Brasil, o clima apresenta períodos longos de chuva praticamente todos os anos e curtos períodos mais secos. Em ambos os casos, as temperaturas permanecem quentes,
ou seja, há um padrão. E esse padrão se repete há muitas décadas. E mesmo com os anos atípicos, ou seja, aqueles anos em que há períodos prolongados de seca, podemos dizer que se trata de um padrão de sucessão do tempo atmosférico ao longo do ano daquela região. O que o livro quer dizer para a gente nesse parágrafo? Que o clima de uma determinada região, ele tende a permanecer igual durante muitos anos, no mínimo 3 décadas. Para haver uma mudança no clima de uma região, o evento que tem que estar acontecendo no momento, ele tem que ser muito atípico, muito diferente do habitual. Mas ainda assim, se a gente for considerar aquela região como um todo, há uma pequena diferença de mudança de clima, ou seja, o clima ele permanece igual durante muitos e muitos anos. Ainda na página 29, a gente consegue identificar esse mapa, que tem como título Planisfério, Zonas Climáticas. E sempre quando a gente identifica um mapa e vai observar e fazer a sua leitura, a gente precisa ir na legenda. Vocês vão ver que a legenda, ela tem como título Zonas Climáticas, onde em branco é a parte glacial ou polar do nosso planeta Terra, em amarelo é a zona temperada e em laranja bem escuro a zona intertropical. E vocês podem observar que o Brasil, ele está praticamente, a maior parte do território brasileiro está dentro da zona tropical, mas uma parte do nosso país está numa zona temperada. Ou seja, a maior parte do nosso planeta, do nosso país, que é o Brasil, está localizado numa área que recebe bastante luz solar ao longo do ano, mas uma pequena parte, especificamente ali na região sul, tem temperaturas mais frias. Então, é uma parte do nosso país diferente do resto, onde tem mais sol, mais calor e mais incidência de luz solar. Na página 30, a gente observa mais um mapa, que tem como título Brasil Climas. Vocês podem observar que aqui no nosso país o clima ele é bem diversificado e cada clima desse que está sendo citado nesse mapa ele tem uma característica. De acordo com a legenda, a gente consegue identificar o clima equatorial semi-úmido, equatorial úmido, tropical semiárido, subtropical, tropical e o tropical de altitude. Cada um desses tem uma característica, então a gente vai observar agora. Primeiro, clima que é citado na página 30, o clima equatorial. Qual é a característica dele? É um clima quente e úmido, com temperaturas elevadas e chuva abundante o ano todo. Depois a gente tem o equatorial semi-úmido. É um clima também quente e úmido, mas ele apresenta a ocorrência de 1 a 3 meses com diminuição de chuvas, portanto, com menor umidade no ar. Depois a gente tem o clima tropical. O clima tropical ele tem temperatura elevada o ano todo, com 2 estações bem definidas, que é o inverno seco e o verão chuvoso. Clima semiárido, ele tem temperatura elevada, com longos períodos de seca, sem chuva. Depois a gente tem o tropical de altitude, temperaturas amenas no verão e baixas no inverno, distribuição de chuva irregular ao longo do ano. E por último, o clima subtropical. Ele caracteriza-se pela diminuição das 4 estações do ano. Tem como característica temperaturas mais frias do Brasil, com geadas, em alguns casos, breves nevascas durante o inverno. Antes da gente passar para a próxima página, eu peço para que vocês se atentem e localizem o nosso estado, que é o Rio de Janeiro.
E de acordo com a legenda desse mapa, a gente pode identificar que o clima predominante aqui no nosso estado é o clima tropical. Página 31, Geografia na prática. Você sabe o que são climogramas? São gráficos que representam a variação de dois importantes elementos do clima, a temperatura e a precipitação. Observem que na página 31 há um exemplo de climograma. Na parte inferior, ou seja, na parte de baixo, nós podemos verificar os meses do ano. As barras que estão na cor azul, elas informam a quantidade de chuva, que é a precipitação, em milímetros, enquanto a linha vermelha mostra a temperatura média, que é medida em graus Celsius. Ao ler e interpretar um climograma, aprendemos importantes características do tempo atmosférico em um determinado lugar no decorrer do ano. E por meio dele, nós podemos nos informar, por exemplo, sobre os períodos mais quentes ou mais frios, mais úmidos ou mais secos. Esse climograma aí da página 31 é da cidade de Belém do Pará, dos meses de janeiro a dezembro. E vocês ainda vão observar que no finalzinho da página tem os dados da cidade de São Paulo, também dos meses de janeiro a dezembro, mostrando a temperatura média do mês e a quantidade de precipitação, ou seja, de chuva de cada mês. E lá no material de apoio a gente tem uma base de climograma para preencher com esses dados da cidade de São Paulo. Então, vai ser um exercício que nós iremos fazer juntos lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, fiquem espertos que lá eu vou explicar para vocês direitinho como que nós vamos preencher esse gráfico. Chegamos ao final do nosso livro 4 e, como sempre, na última página, nesse caso a página 34, tem um resumo do que foi trabalhado nesse capítulo, que foi as paisagens naturais do Brasil. Então façam a leitura dessa página com calma, porque ela é muito importante para auxiliar nos estudos das nossas avaliações. Se ficou algum exercício das páginas anteriores que você não fez, aproveite esses últimos dias agora, antes de iniciarmos as avaliações do quarto bimestre, para colocar o seu livro em dia, tá bom? Então, dessa semana em diante, os nossos exercícios de geografia serão realizados agora no caderno Exercícios Revisionais. Então, agora, quarto ano, vamos para o nosso grupo realizar as atividades das páginas 31, 32 e 33. Vocês já sabem, se surgir alguma dúvida no decorrer do vídeo explicativo, vocês podem me chamar lá no nosso grupo ou até mandar uma mensagem no privado perguntando sobre determinado assunto, tá bom? Fiquem com Deus, tudo de melhor para você e para sua família. Até semana que vem. Tchau, tchau!